Muito obrigado, Sr. Engenheiro, por esta abordagem, sem dúvida, foi muitíssimo interessante. E vou abrir agora o espaço para a nossa conversa. Relembro que, através do Messenger, podem participar. Tenho aqui duas perguntas que já nos chegaram. Uma para todo o painel, do Miguel Sardinha, que pergunta aos três como é que a região autónoma da Madeira pode posicionar-se ao nível das infraestruturas e da operação das mesmas para manter ou aumentar a frequência de voos, de navios cruzeiro ou de embarcações de recreio. Doutora Laura, se calhar começava por si. Eu não compreendi. Como é que nós, enquanto destino, podemos posicionar-nos de forma a aumentar o número de operações? Penso que é essa a questão. Em temas de infraestruturas, acho que o aeroporto está limitado, mas tem já um desenvolvimento que pode aceitar mais voos e mais tráfego aéreo. Mas acho que também há uma situação que é complicada aqui, o tema das taxas, que acrescenta o valor dos bilhetes, que isso faz também dar uma dificuldade no crescimento, acho, no desenvolvimento do número de passageiros. Posso pegar nessa questão das taxas por causa de uma parte da sua intervenção? Porque centrou-se, em parte dela, na questão do desenvolvimento que as infraestruturas, nomeadamente aeroportuárias, têm que fazer, o caminho que têm que fazer para conseguir responder ao que é o desejo do passageiro, não é? Sobretudo em termos de gestão do tempo e da necessidade de conseguir acelerar processos. Isso, tendencialmente, implicará investimento. Sim. Investimento esse que depois terá que refletir-se, penso eu, em taxas. Como é que nós conseguimos fazer que esta conta bata certa? Eu acho que já tem desenvolvido muito nesse sentido, nos termos de digitalização no aeroporto, de acessibilidade. Sim, tem preciso um investimento importante, mas acho que pode ser que eu, como apenas chegada a esta terra querida, não posso desenvolver muito este discurso, porque ainda estou a aprender o que está a acontecer dentro do mercado. Não quero riscar muito a falar demais quando há coisas que ainda não conheço, mesmo se estamos a investigar bem o que acontece ou como podemos nos desenvolver também da parte da digitalização, os temas dos custos e tudo isso é alguma coisa que não controlo tanto por não ser madeirense. Desculpas, mas pronto, acho que sim. Doutor Ricardo. Ora bem, isto, relativamente aos cruzeiros, a perspectiva é um bocadinho diferente. Ou seja, o passageiro cruzeiro ou o navio, quando chega, é preciso envolver quase toda a comunidade, quase toda a cadeia de valor. Portanto, desde os operadores turísticos, os táxis, portanto, há um conjunto de fatores. O próprio destino, a própria potência do destino é fundamental. Portanto, isto é um bocadinho a soma das partes que potencia o crescimento da atividade. Não obstante, e isto é fundamental, e conforme puderam assistir à apresentação, há uma dinâmica muito grande e um paradigma de mudança na indústria que vai obrigar necessariamente a que os portos se adaptem a este novo princípio. E não é só a infraestrutura. Óbvio que é importante fazer estes investimentos em infraestrutura, mas é garantir que a expectativa daquilo que o passageiro espera, daquilo que o navio espera, é atingida. Porque gradualmente essa expectativa vai crescer. Ele vai começar a ser muito mais exigente naquilo que é expectável de encontrar no destino, e isso vai ser um fator de marcação, de opção. Portanto, é muito importante haver esta relação de acompanhamento, dinâmica, tecnologia e inovação em prol da própria indústria, mas num conjunto global. E, portanto, quando falamos em global, falamos nas autoridades portuárias, nas autoridades de imigração, alfândegas, operadores turísticos, etc. Portanto, tudo isto é muito relevante no processo. E a nível dos serviços.
portanto, ou seja, os navios com estas novas tecnologias, seja ele com LNG, seja ele com necessidades de recolha de resíduos muito superiores àquelas que são atualmente, portanto, tem navios de menor dimensão. Portanto, é preciso processar toda esta informação e todos estes lixos e resíduos e materiais e serviços em cada porto. Portanto, os portos têm que ser full service, tem tipo uma estação de serviço em que... Eu gostava de eventualmente explorar aqui um tema que é pensamento recorrente e que tem a ver com infraestruturas. E num momento em que se fala da possibilidade de, nomeadamente aqui no Funchal, o cais, um dos cais, ser aumentado. Mostra-nos aqui um gráfico onde o número de passageiros de cruzeiro e a evolução do tamanho dos navios é de facto significativa. A minha dúvida é, neste caso, maior é melhor, ou uma eventual aposta em barcos de menor dimensão seria errado, ou é uma fatalidade, efetivamente, que os barcos para todo lado aumentem de tamanho? É uma fatalidade que os navios vão aumentar de tamanho em todo o mundo. Isso é um facto. Mas é também um facto que existem determinados tipos de destinos que se adaptam a nichos de mercado. Ou porque não têm capacidade para receber navios de grande dimensão, ou porque não têm infraestrutura capaz de o receber e, portanto, concentram-se em determinado tipo de nichos, ou recebem navios com capacidades mais pequenas, ou de expedições, ou o que quer que seja. E há outros mercados que estão preparados para receber navios de maior dimensão e conseguem garantir esse serviço a esse tipo de navio. É óbvio que com este crescimento dos navios é necessário haver infraestruturas portuárias adequadas a recebê-los, isso não há dúvida nenhuma. Especificamente aqui na realidade da Madeira, acha que... É sim, a Madeira já recebe grandes navios de grande dimensão, portanto não é nenhuma novidade, portanto o que pode vir a acontecer é os navios necessitarem um pouco mais de espaço porque estão a crescer também proporcionalmente. Portanto, eu creio que a Madeira tem capacidade para esses navios, se os conseguir receber e havendo esse tipo de investimento, certo será que sim. Uma outra pergunta para si, aproveitando esta interação. Um dos slides que nos trouxe dizia: o que temos para oferecer excede largamente a infraestrutura portuária. Fim de citação. Atendendo a que uma percentagem significativa dos turistas de cruzeiro viajam em regime de all-inclusive, o que é que nós podemos fazer para aumentar a rentabilidade por passageiro? E falo não do terminal, propriamente dito, mas das cidades ou dos destinos onde estes desembarcam. Muito bem. Isto tem sido um facto que temos vindo a analisar ao longo do tempo. Portanto, a pessoa vai de férias, ele tem dinheiro disponível para gastar. Tem um budget que definiu quando partiu. E ele vai gastá-lo mediante a atratividade que cada destino gera no seu íntimo. Portanto, se eu chegar a uma cidade que me sinto muito confortável, porque tem um produto que me oferece que é espetacular, não é? Que é a minha lifetime experience, eu vou comprar. E como este passageiro funciona por impulso, portanto, basicamente toda a compra é de impulso, até torna a vida relativamente mais fácil. Se nós conseguimos oferecer coisas que ele não está à espera, mas que acha interessante, se conseguimos oferecer a chamada experiência de vida única, que é aquilo que ele procura numa viagem de férias, estamos aqui a valorizar o produto. E quando falo em experiência única, falo em tudo. Pode ser ela gastronómica, pode ser ela fazer um rapel, descer as cestas da Madeira, fazer mergulho, ir visitar um monumento XPTO, portanto, tudo isto. Toda esta, e depois cada pessoa tem a sua experiência. Esta é que é a grande questão. Portanto, às vezes, isso é que torna difícil esta componente do Shorex, porque às vezes tenta-se encaminhar as pessoas sempre para determinado tipo de sítios e não é isso que eles querem. E a geração vai nos ensinar isso. Portanto, estas novas gerações são muito independentes e querem ter a sua própria experiência, a minha experiência única. Portanto, eu não quero ir com mais ninguém. E estão dispostos a pagar por isso. Ela tem que ser a value for money. Portanto, e é este o princípio. Portanto, existe valor disponível para gastar. As cidades, os destinos, os portos, se posicionarem de uma forma atrativa, inovadora, criativa, conseguem aumentar claramente o rendimento, portanto, a obtenção económica desse benefício. Portanto, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Doutora Laura, eu tenho aqui uma pergunta do Daniel Caires para si, que relaciona os problemas com a sobrelotação do aeroporto de Lisboa e lhe
questiona quando é que vai começar a ter voos daqui da Madeira para o Algarve e se eventualmente considerarão Marrocos ou, por exemplo, Sevilha. Já quando entramos no mercado, já falamos que o avião não poderia ficar sem voar, porque um avião, todos sabemos que está feito para voar e dá pérdidas muitas se estão em terra. Marcamos um hito, não sei qual é a palavra exata em português, para tentar conectar Madeira com outros destinos que não foram concorrência de outras aerolíneas, mas que foram uma oportunidade também para o madeirense para ter mais conectividade graças ao avião de Winter, e sim foram aqueles destinos que falamos, foi o Algarve, foi Sevilha e foi Marrakech. Agora estamos em estudo porque, no entanto, temos voos para Canárias, temos acrescentado os voos para Canárias durante o inverno, que normalmente eram 2 só, e agora já temos 4, mesmo Gran Canária e Tenerife, e estamos em estudo com operadores, com os pilotos também, para verificar qual é a capacidade que tem o avião e qual é a melhor opção para o passageiro, de tempo de voo, de preço também, dentro deste portfólio que é geograficamente os pontos mais, vamos dizer, atrativos para o turismo madeirense e também para nós como aerolínea, para tentar de criar um produto novo dentro do mercado de Madeira. E tentando relacionar isso, houve aqui um dado que trouxe que achei curioso, que indica que o load factor médio para atingirmos o break-even se situa à volta dos 65%, pelo que eu percebi. O break-even nos aviões andará à volta dos 65% de load factor. Era essa a minha pergunta. Depende. Qual é que é, sabe dizer-nos qual é que é a diferença desse valor entre uma companhia charter, uma low cost, uma normal ou mesmo um modelo mais híbrido? Depende, porque dentro dessa engenharia financeira que se faz para ter aquele break-even, que é um ponto ótimo vamos dizer, de bit, de um voo ou de uma rota, depende de muitos fatores. Depende dos landing fees que tem cada um dos aeroportos que estão envolvidos nessa situação. Depende também dos custos que tem a aeronave. Per se, nós temos aeronaves que são em propriedade, que têm um custo inferior, e temos aeronaves que têm um leasing, que tem um custo que tem que ser aplicado aos custos operativos do voo em concreto. Então, o break-even depende muito de cada situação em concreto. Depende também de uma situação de compra de lugares por parte de algum tour operador, que pode facilitar ou não que o resto das cadeiras disponíveis sejam vendidas com um alto yield. São muitas as situações, mas é verdade que a partir de 65% é uma averagem do que é o break-even para uma companhia em geral. Há outras rotas para nós que é a partir dos 75%, mas mais ou menos a partir de 65% podemos falar de alcançar os objetivos. Joaquim Martinho Fortunato, um dos números muito interessantes que aqui nos trouxe foi da quantidade de marinas em alguns países da Europa versus quilómetros de costa, que depois, conjugados com o resto da informação, ainda tornavam o cenário pior. Estas nossas 30 marinas e os respectivos 12 mil lugares certificam que estamos de costas voltadas para o mar e para as nossas raízes atlânticas, e consegue explicar-nos o porquê, atendendo sobretudo ao que é a nossa privilegiada localização geográfica? Sim, as razões não é só uma razão, são várias razões. Eu diria que, número 1, temos o problema de ter uma costa muito atlântica e muito agressiva, e aqui na Madeira sabemos bem como isso tem um impacto grande, porque o custo de construir uma marina é muito superior. Por exemplo, na Holanda, que é um dos principais mercados mundiais, a maior parte das marinas, acho que é 80% das marinas são interiores, não são costeiras. O segundo fator
a proximidade que nós tivemos a uma fase de revolução e como saímos dela, em que a cultura náutica e a utilização do mar era para trabalho, não é? Para a pesca, para os transportes e muito pouco para o lazer. E, portanto, temos uma cultura náutica nacional ainda muito incipiente e muito fraca. Tem-se tentado fazer muito nas escolas nos últimos anos e tem-se tentado realmente virar as pessoas mais para o mar. É importante também ter algum poder de compra para poder ter acesso a um barco, mas não está na cultura portuguesa, nas prioridades dos portugueses, ter um barco. Daí que, no continente principalmente, as marinas sobrevivam e, acima de tudo, no Algarve, sobrevivam com o mercado estrangeiro e com as embarcações estrangeiras e não tanto com o mercado português, o que permitiu também, na fase da crise, não ter uma quebra tão grande como noutros setores. E trouxe-nos também aqui uma questão que nos é particularmente sensível, até pelo exemplo da Marina do Lugar de Baixo. Eu não vou discutir questões técnicas, até por sua gestão, portanto, estou desde logo limitado, mas não acha também fundamental que estes investimentos tenham sempre ou obrigatoriamente adjacentes um estudo de caráter económico e não só um projeto de engenharia ou de arquitetura, e que desde logo à partida se perceba se é necessário ter uma componente imobiliária, uma componente de reparação naval, ou que tipo de infraestruturas adjacentes é que têm que ser criadas, porque, pegando nesse exemplo, o da Marina do Lugar de Baixo, a questão não era só técnica. A questão económica, mesmo que ela funcionasse tecnicamente, era, na minha perspectiva, era o passo seguinte. Portanto, não acha fundamental esta... Sim, é fundamental. Nós privados não fazemos nenhum investimento, mesmo na hotelaria, e tivemos aqui há pouco bastantes hoteleiros, não há nenhum investimento que seja feito sem ter por base uma análise que o sustente. Nós fazemos isso na nossa empresa, infelizmente o Estado muitas vezes não faz. Pensa com o coração e com a emoção e não o faz. Para não falar aqui da Madeira, podemos falar da Expo, da Parque Expo e da Marina que lá temos, que não sei se já foi 3 vezes que foi reconstruída por causa dos sedimentos e de ter ficado completamente assoreada. Obviamente que temos também a questão de dimensionar o projeto e muitas vezes quem faz o projeto e que pretende viabilizá-lo e vender os pontões e o material flutuante tenta poupar entre determinadas coisas em detrimento de outras e faz com que uma marina esteja muito mais vulnerável a essas situações. Pode ter pontões mais fracos ou pode ter um quebra-mar muito mais fraco e, portanto, o estudo permite-nos também idealizar a dimensão da marina. Por exemplo, fazemos aqui uma marina no Funchal, onde se teria eventualmente de aumentar o molho de proteção. Se vamos fazer uma marina para 50 barcos, esses 50 barcos nunca vão pagar o investimento que vai ser feito. E daí a componente imobiliária, quando existe, é a mais-valia da imobiliária, porque nós, ao construirmos uma marina, o impacto no valor do imobiliário à volta é de 10% a 15%, e, portanto, é essa upselling que conseguimos que vai pagar o investimento nas infraestruturas de proteção da marina em si, não é? Porque depois a marina só por si tem que ser um projeto viável, não podemos pensar que estamos a fazer um investimento que não se vai pagar ele próprio. Não é? Doutor Ricardo, vou voltar assim com uma pergunta do Androsino. Devem ser os portos a promover as atividades, em vez dessa venda ser via barcos, aumentando assim as receitas geradas? Há várias componentes associadas a esta área de relação com os navios. Portanto, o navio tem o seu negócio, portanto, tem o seu negócio de vendas de excursões e por aí fora, mas esta nova tendência, esta mudança paradigmática geracional, com os milénios e etc., são pessoas extremamente independentes, que procuram a sua própria experiência. Portanto, e está a crescer, na ordem dos 40% a 50% dos passageiros que visitam um destino são independentes, portanto, começam a ser muito autónomos. 50% de 500 mil já é muita gente, portanto, a lógica é, há mercado disponível,
para que todos, ou muitos parceiros, ou novos stakeholders que possam estar presentes, possam aproveitar, a própria cidade poder aproveitar cada vez mais. Portanto, não é um mercado completamente fechado, embora aparente a ser. Portanto, de facto, a indústria dos cruzeiros parece ser uma bola relativamente fechada, não é? Uma esfera muito, muito fechada, mas ela vai abrir, é inevitável. A partir do momento em que há crescimentos com 2 dígitos, não é? Com duplicação do número de passageiros nos próximos anos, é inevitável que estes passageiros também tenham apetências diferentes e procurem coisas diferentes. Portanto, isso vai acontecer. Portanto, a entrada de novos parceiros, a entrada de novas experiências, de empresas que tenham ideias fantásticas, que possam ser adaptadas a esta realidade, vai haver espaço para isso, não tenho qualquer dúvida disso. Portanto, acho que é preciso as próprias empresas e os stakeholders também irem à procura das oportunidades, quer dizer, isto não cai do céu, é preciso ir à procura delas. Agora, para acrescentar a esta questão das experiências, e muitas vezes as marinas aparecem associadas aos terminais de cruzeiros, hoje em dia, na Marina de Lagos, 10% da nossa ocupação são atividades marítimo-turísticas, que são passeios na costa, escolas de mergulho, observação de cetáceos, aulas de vela, cursos de vela. Portanto, todas essas atividades e experiências podem vir através da existência de um projeto de uma marina também. Tenho aqui mais uma pergunta para si, do Carlos Fonseca. Acredita que para o Porto do Funchal a melhor opção para potenciar o mercado seria optar por uma concessão a um investimento, a um investidor privado com gestão privada? Ora bem, é óbvio que qualquer entidade privada tem uma flexibilidade superior de acompanhar estas mudanças tão radicais da indústria e esta necessidade de realizar negócios quase em tempo real, muito superior a uma entidade pública. Portanto, isso é uma coisa que é bastante comum. Nessa perspectiva e numa lógica de dimensão que a indústria está a tomar e que vai tomar nos próximos tempos, e neste caso particular, poderia ser uma solução interessante de forma a poder garantir que consegue acompanhar esta dinâmica de forma rápida, porque o problema aqui é tempo. Já numa apresentação anterior se falou muito nisto. Tudo isto funciona com a base do tempo. O tempo faz parte da equação e ele não muda. E o tempo acontece em tudo, até na própria saída do passageiro do navio para entrar na cidade. É esse o grande fator que está lá presente e que nós temos. Portanto, um passageiro que fica 6 horas numa cidade não vê quase nada, portanto, e é muito importante. Portanto, o que é realmente importante é que as infraestruturas estejam adaptadas a esta realidade, e sim, certamente, pela experiência que tenho visto e também pelo grupo que nos suporta, sendo o maior operador de terminais, a diferença é substancial a quando de uma gestão privada e de uma gestão pública. Porquê? Exatamente porque é extremamente flexível e quando se fala com as companhias, falamos em uníssono. Estamos a falar de um porto, estamos a falar de um grupo que tem até vantagens competitivas de aproximação e negociação bastante superiores. Portanto, isso poderia ser uma oportunidade interessante. Vou fazer aqui uma pergunta final a cada um dos dois, uma relacionada ao engenheiro Martim. Da Teresa Faria. A existência de marinas públicas rouba inevitavelmente espaço para que as boas privadas possam aparecer. Concorda com isto? Não diria que rouba. Temos um problema que é a concorrência desleal, porque a maior parte delas não são rentáveis e, portanto, são subsidiadas por todos nós para pessoas terem lá os barcos mais baratos quando estão a competir lado a lado com marinas que têm que ser rentáveis e que têm que remunerar os seus acionistas. Rouba o lugar, eu acho que são mais uma oportunidade para nós crescermos. Se investidores privados pudessem ter a oportunidade de pegar nessas marinas públicas e transformá-las em marinas turísticas e realmente de qualidade, teríamos uma oferta muito melhor. E, portanto, a minha opinião pessoal até é que o caminho inicial passa por aí, pegar nos portos que temos em Sines e Nazaré, onde já temos portos construídos, e transformar os portos de recreio que lá existem em verdadeiras marinas com qualidade para receber os turistas de maior poder de compra e aqueles que realmente deixam dinheiro no país. E uma pergunta final para si, que o Fernando Silva me roubou. Eu tinha preparado
A Binter está interessada em entrar numa linha regular Funchal-Lisboa? Funchal-Lisboa? Sim. Uma resposta rápida, não. Até agora, não. Não, nós temos crescido nos últimos anos graças a entrar em mercados não explotados por outras aerolíneas, então acho que aqui vamos a fazer o mesmo, a concorrer com aerolíneas grandes como TAP, como EasyJet, não entra dentro dos nossos olhos daqui a um futuro próximo. A ideia é criar alternativas de produto aéreo que podem ajudar a conectividade de Madeira com outros lugares. Se íamos ter aviões mais grandes, seriam outros lugares, não Lisboa, acho. Pelo momento, pois já sabemos que mudam as estratégias, mas até agora não entra dentro dos nossos planos. Eu vou deixar-lhe um apelo. Pense melhor nisso, está bem? Eu sei que é uma necessidade, mas pronto. E eu gostaria de agradecer a vossa atenção e paciência, sobretudo aqui para a fraca moderação. Muito obrigado e bom almoço.